A paz do Senhor Jesus, amém? Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos nele e exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Pai querido, queremos te render graças neste dia, por mais esta oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Obrigada, Senhor, pela graça da salvação. Obrigada pela graça da redenção, Senhor, pela misericórdia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de nos aproximarmos de Ti, de sermos reconciliados, de nos tornarmos filhos por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nos conduza nesta hora, nos ungindo no Teu Espírito Santo, nos conduzindo em toda a verdade. Nos conduza nos Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Em João, capítulo 6, a partir do versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Nesta passagem, Jesus fala que ele vive por meio daquele que o enviou. Por meio do Pai, que ele vive para fazer a vontade do Pai. Quem dele se alimenta, por ele viverá. Essa palavra quer nos dizer que nós precisamos também viver por meio de Jesus Cristo. Ao nos alimentarmos da sua verdade, é por meio dessa verdade que nós vamos viver. Praticando essa palavra, nós não vamos mais viver por nós mesmos. Assim como Jesus, ele não vivia por si só, ele não fazia a sua vontade, mas a vontade do Pai. Ele está nos dizendo que se nós nos alimentarmos dele, é por ele que nós vamos viver. Vamos fazer a vontade dele e não a nossa. Em João 14, versículo 8, um dos discípulos falou para Jesus, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então esta palavra nos complementa. A palavra do Senhor nos diz, quem se une ao Senhor torna-se um só espírito. Da mesma forma que o Pai enviou Jesus Cristo para fazer a vontade do Pai, para se entregar por cada um de nós, para fazer as obras do Pai, o Pai fazia as obras por meio de Jesus. Quando o Pai nos enviou Jesus, é para que por Ele vivamos, para que possamos ser recebidos pelo Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é desta verdade que nós vamos viver. Jesus fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é por meio de Jesus que nós temos esse acesso ao Pai. Jesus fala que Ele é o pão que desceu do céu. E Ele destaca, não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então, quando o Senhor atendeu ali o clamor daquele povo, os filhos de Israel, e enviou Moisés como o libertador, colocando diante deles uma promessa para que eles herdassem uma terra boa, uma terra que manasse leite e mel, aquele povo, eles tinham a presença de Deus para os guiar. Aquele povo, ele tinha a provisão, o cuidado. E eles tinham um alimento chamado maná. Então, este alimento era a vontade ali do Senhor para aquele povo. Mas quando Jesus fala, os pais de vocês comeram maná e morreram, isso nos dá a entender que nós não podemos nos contentar só com a provisão, só com a bênção, mas precisamos querer o nosso abençoador. Para nós sermos salvos, precisamos receber o nosso Salvador.
Por isso que o Senhor nos fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso que o Senhor nos fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque Ele quer primeiramente nos dar o seu reino. E Ele é bênção, Ele quer nos abençoar. E todos nós queremos ser abençoados. Mas a maior bênção é a nossa salvação. É a salvação das nossas vidas. Glória a Deus. As bênçãos Ele vai nos acrescentar. Em nome de Jesus. Isso consiste em aceitar a vida dele em nós. Que quer dizer que nós vamos viver segundo a sua vontade. É a sua vontade, é o verdadeiro pão que desceu do céu, que garante salvação à humanidade, que garante a vida eterna. Os israelitas, eles não alcançaram a terra prometida, porque houve ali murmurações, houve ali irreverências. Então, apesar deles terem sido ali guiados pela presença, eles não conseguiram contemplar aquela presença. Eles não conseguiram atravessar o deserto, eles não conseguiram alcançar aquela promessa que Deus tinha feito para eles. E eles foram providos, mas eles não herdaram a terra prometida. Mas o Senhor aqui, Jesus, fala: se nós nos alimentarmos deste pão que é Ele, reconhecermos Ele como o nosso Salvador, para que Ele seja o nosso Salvador, nós precisamos recebê-lo, nós precisamos reconhecê-lo. Deus o enviou para que Ele fosse o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Remidor, o nosso Mediador. Para irmos para o Pai por meio de Jesus, é necessário que haja perdão, porque Ele veio salvar. E para haver perdão, é necessário que haja discernimento dos pecados, arrependimento para a remissão. Então, nós precisamos de fato comer deste pão, nos alimentar deste pão, para que por ele vivamos. Porque ele diz: quem comer este pão viverá para sempre. Ou seja, o Senhor está falando de salvação. O Senhor está falando de eternidade. As bênçãos, elas não garantem salvação. A provisão, ela não garante salvação. O que nos garante salvação é nós nos alimentarmos do Senhor Jesus. E nos alimentarmos do Senhor é vivermos por meio dele. É o recebermos, é sermos remidos, lavados e continuar com ele. E permanecer com ele. Para permanecer é dia após dia nos negando a nós mesmos e nos alimentamos das suas palavras. Se nos alimentamos, a palavra do Senhor nos fala: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Essa permanência em Jesus nos garante salvação. Esta permanência em Jesus nos garante vida eterna. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus vamos orar. Pai querido e Pai amado, louvado seja o teu santo nome pela tua graça e pela tua bondade. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por ter enviado teu Filho amado Jesus Cristo, para que por ele vivamos, para que por ele podemos nos alimentar. Senhor, obrigada pela salvação, pela redenção, pela tua misericórdia, pela graça. Obrigada, Senhor, pelo perdão. Obrigada, Senhor, por nos reconciliar com teu Filho amado Jesus Cristo. Nos conduza, Senhor, nos caminhos de salvação. Todos os dias, Senhor, venhamos, Senhor, nos lavar. Que todos os dias, Senhor, nós venhamos reconhecer que carecemos, Senhor, do teu perdão, que carecemos da tua graça, que carecemos, Senhor, da tua misericórdia, que queremos, Senhor, continuar contigo, Senhor, desenvolvendo a nossa salvação, Senhor, todos os dias. Nós te pedimos perdão e misericórdia em nome do teu Filho amado Jesus. Que vidas, Senhor, que almas venham ser alcançadas neste dia, em nome de Jesus. Amém.